muito bom dia, bom sábado. Sejam mais uma vez bem-vindos à revisão da Escola Sabatina. Estamos a estudar o Evangelho de João e é um prazer ter-vos connosco desse lado, prontos para revermos a lição e aprendermos um pouco mais sobre aquilo que este evangelista nos traz de diferente acerca da pessoa de Jesus. E antes mesmo de nós começarmos, eu queria vos pedir e queria vos convidar a inclinar as vossas cabeças para uma breve oração. Querido e bondoso Papá, obrigado por estarmos agora nas tuas horas de sábado, obrigado por estarmos nas horas de descanso e por podermos recorrer à tua palavra para aprender um pouco mais sobre quem tu és, Pai. Amém. Obrigado pelo sacrifício que fizeste por cada um de nós. Obrigado porque tu deixaste escrito, deixaste através dos teus profetas, através dos teus arautos, a forma como tu virias, a forma como o Messias veio a esta terra salvar cada um de nós e a forma como o teu sacrifício fez com que cada um de nós pudesse chegar a ti e pudéssemos um dia ter vida eterna em ti e, acima de tudo, já aqui nesta terra, neste momento, podermos viver como irmãos e viver um pouco do teu reino. Que a tua palavra possa ser agora aberta, possa ser esmiuçada e possa, acima de tudo, elevar o nosso espírito até ti e nos possa ajudar a transformar os nossos corações à tua imagem. Pedimos-te que o teu Santo Espírito esteja no nosso meio, que tudo o que seja dito e falado seja para a tua honra e glória e para o nosso enriquecimento. É o que te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, comigo hoje eu tenho o Rafael Garcia. Muito obrigado, Rafael, por me ajudares a rever este tema tão importante. Prazer é todo meu. E vamos já saltar já para a nossa lição, que vai ter algumas figuras aqui. Nós vamos ter João Batista, nós vamos ter André, nós vamos ter Pedro, nós vamos ter Filipe, Nataniel, Nicodemos, vamos ter várias personagens. Exatamente. Digo-te desde já que Nicodemos é das minhas personagens bíblicas preferidas, mas nós vamos poder esmiuçar um pouquinho de cada uma delas e daquilo que elas nos dizem. Mas vamos começar, já na lição de domingo, por uma personagem que nos é muito querida e que nós conhecemos, que é João Batista. João Batista aparece com uma função muito específica e quando o questionam sobre a função de João Batista, ele é muito claro em dizer qual é a função e o que é que ele vem aqui fazer. Por exemplo, se nós formos a João, no capítulo 1, nos versículos 19 a 23, nós vamos ter a forma como João Batista vê o seu ministério e o que é que ele responde quando é questionado. E diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem quem és tu. Ou seja, João começa o seu ministério começa a dar nas vistas e sacerdotes, os meios de comunicação não são como nós dois, não mandaram um SMS de certeza a dizer... Não olha, havia Instagram. Não, está aqui um pregador esquisito a fazer aqui umas pregações. Mas, de uma forma ou de outra, a mensagem chegou a Jerusalém e estes sacerdotes, estes levitas, sentem-se um bocadinho... perturbados e mandam perguntar quem és tu. E confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo. Isto é extremamente importante e extremamente fulcral, ele dizer isto. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És tu Elias? És tu uma reencarnação do profeta? Exato. E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Quem dizes tu que és? E ele diz, ele responde agora aqui com um versículo de Isaías, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que é que tu depreendes desta resposta de João? Isso é muito interessante, porque apesar de a gente entender que João Batista era sim um profeta, mas ele não era um profeta qualquer. E é isso que ele estava querendo se separar. Ele não era como qualquer outro profeta, estava se colocando num grau que ele recebeu uma missão muito maior, que era o quê? De preparar o terreno, como a gente vai ver um pouco mais à frente, de preparar o terreno para o Cristo, para a própria pessoa que as pessoas estavam questionando se ele era. Exatamente. Ou seja, as pessoas estavam questionando se ele era. Não, eu não sou quem vocês dizem, mas eu estou preparando o caminho, abrindo o caminho para que essa pessoa que vocês tanto esperam, que vocês tanto aguardam, possa vir e vocês reconhecer. Por isso eu estou aqui preparando o seu coração, por isso que eu estou aqui clamando no deserto, para que vocês já estejam aí com o coração trabalhado, com o entendimento voltado para os sinais que ele irá fazer. Ou seja, João estava a dizer, ainda no nosso tempo, e é isto que é interessante,
ainda no nosso tempo se cumprirá a vinda do Messias. Exatamente. E é uma mensagem importante para aquele povo, porque aquele povo vivia à espera do Messias. Mas, de alguma forma, até mesmo a figura que tu estavas a dizer de João Batista, que nós conseguimos ler que ele vestia-se com peles de camelo, vestia-se com peles de animais, com um cinto, tinha pelos, comia mel silvestre, tinha todo um aspecto estranho. Não era o típico profeta. De alguma forma, também isso ajuda a tentar dizer o Messias que aí vem não é o Messias que vocês estão à espera. Exatamente. E isto é extremamente importante, nós percebermos que João Batista humildemente diz: eu não sou o Cristo. Porque, humanamente, João Batista começou a ter muitos seguidores. Começou muita gente a vir a ter com João Batista. Humanamente, ele podia ter dito: ei, a minha função é importante. Mas ele é estranho que ele coloca-se sempre para segundo plano. Repara, se nós formos a João 1, no versículo 6 e 8, nós vamos ver uma coisa interessante que diz acerca do profeta, diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz. Isto é importante. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, e se nós formos um bocadinho depois mais à frente, e tu já falaste dessa questão, ou seja, nós conseguimos ver as diferenças entre João Batista. João Batista diz: eu batizo-vos pela água, mas outro virá que vos batizará pelo Espírito. Eu não sou digno de lhe apertar sequer as sandálias. Ele existia antes que eu fosse. Ou seja, ele aponta para alguém maior do que ele. E tu falaste, consegues-me ir buscar um pouquinho àquilo que nós sabemos da história? Que função é esta? O que é que significava? Ou existia alguém que aplanava os caminhos? Antigamente, né, e a lição até traz isso, antigamente, antes de um rei passar, ou quando o rei está indo para algum destino, eram mandados servos à frente, para que o terreno fosse aplanado, às vezes até montanhas e abaixo, né? Várias coisas ali para que o rei tivesse, às vezes consertava até algumas curvas para aumentar a qualidade de viagem do rei, né? Ou seja, para que a viagem do rei fosse o mais aproveitável possível, né? Uma analogia em relação a isso, em relação a João, é que João também estava fazendo a mesma coisa. Ele estava preparando o terreno do nosso coração. E não era só para o povo daquela época, porque o testemunho dele ecoou até os nossos dias de hoje. Exatamente. Então, tudo que ele ensina, tudo que ele traz é preparar o terreno para que Jesus encontre no nosso coração um solo fértil, né? Para que o evangelho ali seja plantado e que venha crescer, germinar, crescer e se tornar uma árvore que dê muitos frutos, né? Então, esse era a função dele. Um paralelo que também a lição até acaba mencionando aqui de certa forma, é que João ele veio preparar o terreno para a primeira vinda de Cristo. Mas hoje eu e você e todos que nos acompanham de casa também tem essa mesma missão. Exatamente. Não é? Preparar o coração das pessoas que estão aí no mundo afora para a segunda vinda. Já não é mais a primeira, mas a segunda. Ou seja, e se nós formos a pensar, nós estamos a preparar o caminho para o Messias glorioso que aquelas pessoas esperavam ver chegar. Exatamente. E João veio-os preparar para a primeira vinda do Messias. Veio-os preparar para aquele que ia dar a sua própria vida em favor de toda a humanidade. E este tipo de sacrifício e este tipo de pessoa que Jesus vem, não era fácil para eles de entender. Não era. Não era. Eles estavam à espera de algo muito, muito diferente. Então, João tinha essa tarefa difícil, que era de tocar os corações. Eu aconselho a que leiam o capítulo 3 de Lucas. O capítulo 3 de Lucas é extremamente interessante porque vai falar também sobre esta mesma função em que João vai claramente dizer qual é a função dele. João vai claramente preparar, e nós vemos este preparar de caminhos em que algumas pessoas dizem: então, e o que é que nós devemos fazer para podermos entrar neste reino de Deus? E ele vai dando algumas das indicações. Ou seja, João tem este cuidado. Prepara tudo para que, quando Jesus chegasse, o seu ministério pudesse dar o maior número de fruto possível. E nós vemos que ele não se tem a ele por grande importância. Na realidade, ele vai ter por verdadeira importância e vai colocar o enfoque todo na figura de Jesus, na figura de Cristo. E nós conseguimos ver isso se nós lermos João 1,
29 a 37, nós vamos ver uma afirmação muito importante e vamos ver o que é que essa afirmação vai provocar nas pessoas que estavam ao pé de João Batista nesse momento. Ele vê Jesus aproximar-se e diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, e esta afirmação é extremamente importante, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Aquilo que nós estávamos a falar. Para que ele fosse manifestado a Israel, para que ele seja apresentado a Israel, então eu vim, eu exerci o meu ministério. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, e eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse mesmo disse, sobre aquele que vier descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E já vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E depois já à frente nós vamos ver a reação de dois dos seus discípulos que acabam por depois seguir a Jesus. Mas vamos ver isso mais à frente. Mas esta afirmação, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que isto te faz lembrar e que associação é esta? Porque João está a comparar Jesus com um animal, até parece desprestigiante. Que figura é esta do Cordeiro e porque é que é tão importante João Batista ter feito esta referência e tão enfaticamente ter colocado o ponto sobre este é o Cordeiro de Deus? É muito interessante isso e muito importante porque, na verdade, tem duas proclamações aqui. Uma que é a que é mais impactante, quando ele fala que Jesus é o Cordeiro, mas uma que ele também fala que ele veio antes dele. Exatamente. Mas se a gente for ver na história mesmo, Maria engravidou depois, não é, de Jesus. Então, mas o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Jesus já existia, já era pré-existente. É o mesmo contexto que o livro de João inicia também, que no princípio era o verbo e tudo isso. Então, primeiro que ele já está querendo dizer que Jesus ele é atemporal, ele já está ali, ele já é algo especial. E quando ele fala que ele é o Cordeiro, ele está fazendo a proclamação que diretamente que Jesus era o Redentor. Porque a gente tem que entender que na visão dos povos judeus, ele sempre tinha como foco o santuário. Exatamente. O santuário era a forma didática que Deus usou para ensinar o plano da salvação para o povo, não é? E então, quando um cordeiro era morto, ali o seu sangue ali era escorrido, o sacerdote ia lá e aspergia, né, o sangue também nas cortinas, ou seja, o pecado era transferido para o cordeiro e depois que o sangue escorria também era transferido para o tabernáculo, para o templo, não é? E Jesus, ele assumiu essa função do cordeiro. E, por assim dizer, era colocado sobre o cordeiro o pecado da pessoa que o apresentava. Exatamente. A pessoa que levava tinha uma ofensa, tinha cometido o pecado, mas o cordeiro não. Exatamente. O cordeiro era inocente. E havia uma característica muito especial, tinha que ser o cordeiro de 1 ano, imaculado, ou seja, sem defeito. E isto aponta-nos também para Cristo, certo? Exatamente. Tudo é um arquétipo de Cristo, na verdade, né, de Jesus. E ter essa afirmação é muito importante também, porque hoje, eu às vezes acompanho na internet, eu percebo que tem muita pregação de pessoas contra Cristo, até questionando a divindade dele, né? Ou a vida messiânica dele. Porque alguns atacam dizendo que ele não cumpriu todas as profecias que estava no Velho Testamento acerca da sua vinda. Acerca da sua vinda. Mas aqui, João Batista ele faz aqui uma distinção mesmo. Que ele fala assim, ó, esse é o Cordeiro, esse é a primeira parte do santuário. Essa é a primeira fase. Agora, o que faltou Cristo fazer era o quê? A paz mundial e o governo messiânico, digamos assim. E isso é na sua segunda vinda. Então, nós, como cristãos, acreditamos que o cumprimento da profecia do Messias vai se totalizar na sua segunda vinda, não é? E aqui a gente vai ter essa divisão, que é o quê? Primeiro, esse é o Cordeiro. Depois é o leão da tribo de Judá. Exatamente. Ou seja, e esta imagem do Cordeiro é uma imagem que não era a que eles queriam. Eles queriam essa. Eles queriam o do leão. Exato. Mas o Cordeiro tem algumas características interessantes. O Cordeiro é manso. Deixa-se guiar,
tem uma utilidade, a sua função é servir. E é extremamente interessante porque Cristo vai assumir no seu ministério essas mesmas características. Ele diz, eu vim para servir e não para ser servido, e para dar a minha vida em resgate de muitos. Não é? E Jesus era verdadeiramente imaculado. Embora ele estivesse envolvido num mundo de pecado, não se deixou nunca contaminar por esse pecado, e nunca tendo ele pecado, deu a sua vida em favor meu e teu. E é interessante, porque quando nós pensamos que Jesus, na altura em que está no Monte das Oliveiras, em que Jesus sente uma angústia imensa já perto da sua crucificação, em que sente uma angústia imensa porque sente o peso do pecado sobre ele não sente o peso do pecado dele. Exatamente. Ele sente o peso do meu, do teu, de todas as pessoas que existiram e das que existiriam para a frente. Naquele momento estão sobre ele. Exato. Naquele momento estão sobre uma pessoa que é perfeita, que não merece aquilo, que merece ter a vida eterna. Então, ao derramar o seu corpo na cruz, ao ser crucificado, ao ser morto, e o seu sangue, tal como o sangue do Cordeiro, escorrer pelo madeiro, então é removido o pecado do mundo, é vencida a morte, é vencido Satanás e nós temos direito à vida eterna. Por isso é que esta figura do Cordeiro, esta proclamação, que até pode parecer, numa primeira vez, até diminuir Cristo, na realidade eleva-o à coisa maior que nós podemos pensar, porque já desde o início do tempo, e tu falavas do templo e dos serviços sacrificiais, e esses são importantes, mas já antes havia um sacrifício que tinha sido feito. Se nós pensarmos, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus, e nós sabemos que Deus os vestiu com peles de animal. Exatamente. Nesse momento, para tapar a sua nudez, para tapar o seu pecado, para tapar a sua vergonha, já um animal foi sacrificado. Exatamente. Já um animal inocente foi sacrificado, né? Isso que é mais interessante. Você me fez lembrar também agora, eu não vou saber referenciar qual que é o texto exato, mas o Espírito de Profecia até diz que foi na cruz que todas as hóstias malignas foram ali envergonhadas, porque foi na cruz que Jesus mostrou que ele era amor e justiça. Sim. Porque ele pagou com a sua própria vida a salvação de muitos, não é? Há uma música dos Novo Tom que diz na cruz a justiça e a paz se encontraram. Exatamente. E é verdade, essa música é linda e a mensagem é de facto muito, muito boa, porque Jesus cumpriu toda a justiça e deu-nos paz reconciliando-nos com Deus. E isto é algo fantástico. Mas podíamos continuar aqui a falar para aí mais meia hora à vontade sobre este tema, mas vamos avançar. Vamos avançar para os dois discípulos de João, até porque eu gosto muito desta atitude que João tem. E se nós formos ler em João 1, 35 e 39, nós vamos ler uma coisa extremamente interessante, que diz que no dia seguinte João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse novamente a mesma proclamação: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Ora, nós temos João a apontar para alguém mais especial do que ele, para alguém com uma função maior do que ele, alguém que seria maior que ele. E os 2 discípulos até parece que foram ingratos. Quer dizer, Exato. Então, aquele é melhor que tu, então eu vou com ele. Eu vou. Mas a verdade é que, muito provavelmente, a palavra não nos diz, mas muito provavelmente João deve ter dito: ide ter com ele, sigam-no, porque de facto é importante vocês conheceram. E eles vão. E Jesus voltando-se e vendo... Ou melhor ainda, eles entenderam claramente qual era o papel de João, né? Porque o João estava ensinando sobre isso, que quando aparecer ele, vocês seguem ele, porque Sim. ele é maior do que eu. Então, quando eu falo assim, ó, esse aí é maior do que eu também, se eu fosse discípulo de João, você fala assim, aquele ali, ó, é o cara que eu estou falando, eu ia na hora atrás também, não ia ficar. E Jesus surpreendeu-se, porque de repente Jesus olha para trás e vê 2, provavelmente não seriam muito velhos, 2 rapazes novos. Exatamente. A seguirem, 2 jovens a seguirem, e diz: que buscais? É interessante esta expressão, que buscais, porque à primeira vista parece que a pergunta é simplesmente para ver se o que é que vocês estão à procura? Quem é que vocês acham que eu sou? É para eles refletirem, é para eles perceberem. Vocês vêm atrás de mim, vocês deixaram João Batista, vocês vêm comigo à procura do quê? O que é que estão à espera de encontrar? Quem é que vocês acham que eu sou? É uma pergunta feita que lhes vai colocar esta reflexão. E eles dizem Rabi, que traduzido quer ser mestre, onde moras?
parece um bocadinho desconcertante à pergunta que buscais esta expressão, mas o que eles estão a dizer é: queremos passar tempo contigo, queremos estar contigo, vamos-te seguir até onde tu fores, por isso onde é que tu moras? E eles disse: vinde e vede. Esta é das mais bonitas frases que Jesus disse naquele tempo e que, como tu dizias relativamente ao ministério de João Batista, ressoa até hoje, porque Jesus também diz para cada um de nós, hoje ainda: vinde e vede, venham comigo. Vinde vocês não podem ficar no mesmo sítio. Se queres seguir a Cristo, não podes ficar no mesmo sítio, não podes ficar como estavas. Vem e vê a transformação, vê o que vai acontecer, vê o ministério a desenvolver-se, e era isto que ele estava a dizer. E diz: foram e viram onde morava e ficaram com ele naquele dia, e era já quase a hora 10ª. Portanto, eu queria te colocar a pergunta qual foi a parte, ou qual foi a função dos discípulos, o que é que eles tiveram que fazer para poderem ter acesso a esta bênção, a Jesus? A compreensão que eu chego é que eles só precisaram ter coragem, né? E discernimento, porque a lição até traz aqui um aspecto que, se eles ficassem presos à sua tradição, a todo aquele conceito judaico da época, né? Eles, como os sumos sacerdotes, como os doutores da lei, não teria se apercebido que Cristo era o Messias, não é? Então ele não estava cego pela religião, né? Okay. Eles estavam ali, na verdade, com o coração aberto e sinceros, né? Exatamente. E até eles colocam questões sinceras, que às vezes pode até parecer um pouco estranho, mas é que eles estavam querendo a verdade e pura. E Cristo não tem medo de responder qualquer pergunta, desde que seja pura e honesta, né? Ele não tem problema com as perguntas. Na verdade, ele tem problema com o nosso coração de pedra. Sim. Não é? E nós sabemos que foi impactante este momento, porque um dos discípulos que ia ali era André. E André ficou tão impactado com aquelas horas que passou com Jesus, com os momentos que passou com Jesus, que nós sabemos que a seguir ele vai buscar o seu irmão, que é Pedro, que é assim Simão, é Simão, filho de Jonas, e quando Simão chega até perto de Jesus, Jesus tem uma frase muito interessante que nós lemos em João 1,42, que lhe muda automaticamente o seu nome e diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas. Ou seja, Jesus mostra uma compreensão logo de quem Pedro era, começa aqui a mostrar que compreende as pessoas, que conhece as pessoas, conhece o seu íntimo, e cada um que é levado aos pés de Jesus vai ter a oportunidade de decidir. Exato. E é isto que tu disseste, eles tiveram que ter coragem, eles tiveram que se decidir por Cristo, tiveram que abandonar os preconceitos que tinham e seguir alguém que ia contra toda a doutrina que até aquele momento existia, uma pessoa que não tinha sobre si aquela figura, como tu falavas, do leão de Judá, do libertador, daquele que vai colocar neste momento o reino sobre Jerusalém. E isto é interessante, este passo de fé que eles acabaram por tomar é extremamente importante. E é para nós hoje, não é? Exato, é um exemplo a cada um de nós, né? Às vezes a gente fica preocupado com o que minha família vai pensar, com o que meus amigos vão pensar, com o que meus colegas de trabalho vão pensar, não é? E afinal de contas, o que realmente importa? Será que importa, na verdade, a sua opinião, a minha, ou será que o que importa é a minha relação com Deus? E o que eu estou colocando em risco é a minha eternidade, é a minha salvação, né? Então, a gente às vezes ficar preso com receio ali do que a gente já adquiriu ou da aceitação das pessoas é um risco muito grande. É um risco muito grande. E se nós avançarmos um pouquinho, nós vamos ver também uma coisa que é importante no discipulado. E nós vamos ver que Filipe foi verdadeiramente um discípulo de Cristo e cumpriu o papel de discípulo. E nós conseguimos ver isso quando lemos João 1, 43 a 46. Nós vamos conseguir compreender como é que com Nataniel ele vai assumir esta função de discipulado. E se nós lermos, diz-nos assim em João 1, 43 a 46. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Que é uma coisa tão simples de dizer, não é? Segue-me. E nós pensamos que Jesus era mágico. Não, Jesus não era mágico. As pessoas já sabiam do seu ministério. A sua fama já corria, né? Exatamente, a sua fama já corria. E segue-me. E Filipe podia ter dito: não.
não quero. Mas não, Filipe foi. E diz aqui, e Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. A transformação foi tão grande que nós vemos que a seguir que diz, Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Eles eram estudados, eles sabiam, eles aprendiam aquilo que era o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, para eles eram as Escrituras, não havia outras, não havia Novo Testamento. E eles conheciam os sinais, e eles conheciam a forma como Jesus era apresentado no Velho Testamento, eles conheciam acerca da sua vinda e conheciam acerca do seu ministério messiânico nesta terra. E eles tinham estudado isto. E o que Filipe vai dizer e vai mostrar é que ele tem um apreço muito grande por uma questão principal, que é a validade da palavra. O que é que tu achas, ou o que é que é para ti, ou porquê é que é para ti importante que Filipe tenha ido buscar esta questão, a questão das profecias? Para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu acho que, na verdade, todo cristão devia ter até. Porque, na verdade, ele não queria ter uma fé superficial, ele queria ter uma fé convicta mesmo. Ele queria ter certeza de tudo que ele estava fazendo. E, na verdade, isso também mostra a sinceridade dele, não é? Ele mostra ali que ele tem uma preocupação e ele tem um zelo com Deus e que ele não iria também depositar essa fé em qualquer um. Okay. Ou seja, então, a gente ter ali algumas confirmações na palavra para ver se ele realmente é aquilo que ele diz ser, para mim é muito importante. Ou seja, Filipe estava seguro não só pela pessoa de Jesus, exato, porque ele foi ter com Jesus, ele teve a parte relacional, mas também porque nas Escrituras, na palavra, se cumpria tudo acerca de Jesus, tudo o que ele falava. E aqui há uma questão engraçada, que é Natanael, quando ouve dizer que Jesus vem de Nazaré, eu imagino, nós não temos interjeições aqui, não temos sinais de pontuação que nos digam, mas disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu imagino que Natanael tenha mandado uma palmada no braço de Filipe e dizer, oh Filipe, Nazaré, a sério, alguma coisa vem de boa de Nazaré. Mas a Filipe podia ter feito uma coisa interessante, que era ter argumentado com ele, ter iniciado um debate teológico, ter começado a dizer, não, mas ele cumpriu esta e esta e esta e esta função, ele fez isto, mas não o fez, pois não. O que é que ele disse? É interessante porque às vezes aqui já mostra aqui que já tem aqui um certo tipo de preconceito. Não que isso estava intrínseco no coração dele, mas é que as pessoas já tinham uma má fama por algum motivo, né? E quando ele fala assim, olha, pode alguma coisa vir boa de lá? Se ele começasse a argumentar o que Jesus fez, ele ia falar assim, mas isso aí você foi iludido. Você só foi aí, só está seguindo ele porque ele te deu algo em troca. Quando ele fala assim, vem, provai e vede, vem aqui, vem você ter o seu relacionamento com ele, despertou nele uma curiosidade. Porque, olha, ele veio aqui com uma mensagem impactante. Encontrei o Messias. Fiquei feliz. Mas ele é de Nazaré. Agora fiquei preocupado. Mas então, o que ele fez? Não, eu não vou falar. Você tem que ver. Sim. Porque se eu falar, você não vai acreditar. Eu acho que isso causa muito mais impacto e vai me mover pela dúvida, pela curiosidade, não é? Do que, às vezes, eu, pelos meus próprios preconceitos, que às vezes não nasceu de mim, mas a cultura, o espaço social onde eu estou inserido, às vezes, imprime em mim pensamentos que às vezes não é que eu concordo, mas é como a sociedade inteira está daquele jeito, e eu começo a pensar igual a sociedade. E Natanael estava nesse jeito. Só que quando ele fala assim, vem ver, ele falou assim, então eu vou deixar isso que a sociedade está dizendo de lado e vou ver com meus próprios olhos. E quando ele vê, se apaixona. E até porque Filipe era amigo. Exatamente. Não é? E aqui há outra questão extremamente importante, ou pelo menos para mim é importante, que é, sim. se tens amizade por alguém, tu vais querer-lhe apresentar Jesus. Exato. Vais querer, e Filipe viveu esse tempo com ele, e isso brotou do seu coração, e isso foi uma coisa que foi transformadora. E ele pensa, não, Natanael tem que saber, nós estudámos, nós vimos, nós esperávamos por este momento, eu vou querer lhe mostrar.
Eu vou querer que ele conheça, que ele veja. Isto foi importante. E queria ressalvar também uma questão que tu estavas a falar, que é a questão do preconceito, que ainda hoje existe. Okay? Hoje existe preconceito relativamente a etnias, conceito relativamente a determinadas culturas, o próprio preconceito relativamente à religião em si. E todos estes preconceitos, muitas das vezes, impedem que nós consigamos até oferecer alguma coisa às pessoas de bom. Então, este convite vem e vê que é, olha, eu não te consigo explicar, mas vem comigo. Confias em mim? Se confias em mim e se tens amizade por mim e se és uma pessoa que me é querida, então vem e vê por ti, tem uma experiência. A melhor forma de apresentar Jesus é proporcionar uma experiência com Jesus às pessoas, porque tem que só vivendo a fé, é que a fé se cresce e a fé se multiplica. Por isso acho extremamente importante que, de facto, eu tenha dito isto. Nós vemos que Natanael chega ao pé de Jesus e Jesus diz, olha, aqui está um israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E Natanael diz-me, mas de onde é que tu me conheces? E Jesus diz-lhe, quando estavas debaixo da figueira eu te vi. E Natanael, naquele momento, cai sobre si, porque na altura em que ele estava sozinho, não é? Nós não conseguimos perceber exatamente o que é que Natanael estava a fazer, mas pelo Espírito de Profecia nós conseguimos perceber que ele estava a orar por uma vida religiosa fervorosa, por este Messias, por esta pessoa, por este momento, e que Jesus, ao dizer eu vi-te, eu compreendi-te, eu entendi-te, então Natanael fica extasiado e cai aos pés de Jesus e diz-lhe, tu és verdadeiramente mestre. Ele diz, ficaste impressionado com isto? A sério? Então me aguardes. Agora espera. Mas espera, porque vai haver a altura em que vais ver os anjos a subir e a descer sobre o Filho do Homem. E isto é algo extremamente importante e impactante. Era como a dizer-lhe, fica comigo, permanece comigo, porque esta pequena coisa que tu achaste tão impressionante, vai haver muito mais e tu vais ser transformado. Interessante nisso também é que o Felipe aqui, ele usa da sua amizade como influência, então a gente também pode ser influente no nosso ciclo de amizade, né? E Felipe também, eu acho que, movido pelo Espírito Santo, ele teve uma sabedoria muito grande em ele não querer pregar ali diretamente para Natanael, sendo ele tão zeloso. Porque o que eu percebo é que, por mais que eu tenha o dom da oratória, sempre eu vou ter algum tipo de ruído que pode ser prejudicial a alguma pessoa. Então, eu fazer o convite para ela experimentar, ou seja, às vezes faz muito mais efeito eu convidar um amigo para vir visitar a igreja, do que às vezes eu ir lá na casa dela e começar ali despejar um monte de regras e doutrinas, percebe? Sim. Então, às vezes a gente também ter esse feeling é muito importante. Sim, e isso é-nos dado pelo Espírito Santo, e nós sabemos que quando trabalha connosco e quando nós trabalhamos nesse sentido, nós sabemos que as pessoas, quando no nosso coração o desejo sincero é de que as pessoas conheçam a Cristo, a melhor maneira é proporcionar-lhes essa experiência. Eu acho que isso é fantástico. E agora passamos para Nicodemos. E Nicodemos é, como eu disse, é das minhas personagens preferidas. E porquê é que eu gosto de Nicodemos? Porque ele já era velho, já não era novo, era extremamente conhecedor, era de uma sabedoria imensa, era um membro do Sinédrio, um membro rico do Sinédrio, ou seja, não lhe faltava estatuto, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava nada. Ele era admirado por todos e acarinhado por todos. Era um mestre em Israel. Era um mestre em Israel, ou seja, quando ele ia na rua, toda a gente lhe prestava deferência e toda a gente reparava e apontava Nicodemos. Mas Nicodemos, ainda assim, sente no seu coração que necessita de falar com Jesus. E vai ter com ele de noite. Ele não vai abertamente, porque naquele momento, embora ele sinta que precisa falar com Jesus, ainda tem dúvidas, ainda tem coisas que o impedem de abertamente aceitar Jesus, como nós vamos ver que mais tarde acontece. Por isso, em João 3, no capítulo 1 a 21, e nós não vamos ler todo porque ele é grande, mas nós conseguimos ver algo extremamente importante, que diz, logo no primeiro versículo, diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, um estatuto alto. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, ou seja,
não era só Nicodemos. Isto era provavelmente conversa, isto era provavelmente tema de debate dentro do Sinédrio. Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, eles reconheciam que os sinais que Jesus já tinha feito, a passagem de água para o vinho, cura de cegos, cura de paralíticos, isto eram sinais de que alguém que estava intimamente com Deus e que era de Deus. E Jesus responde-lhe e disse-lhe, e esta resposta é tão desconcertante, diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos dá-lhe uma resposta ainda mais desconcertante, absurda, que é, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora aqui eu vou-te colocar uma questão. Nicodemos tinha conhecimento. Nicodemos sabia, teve uma vida de experiência, mas Nicodemos tinha conhecimento de quem era o Messias. Tinha uma vida espiritual focada no Messias. Ele não tinha essa experiência e não tinha nem perto vivenciado algo do tipo. Só que ele esperava, né? Só que eu acho que ele também estava muito preso a todas aquelas ideologias e tradições. Então ele viu os sinais, ele viu que fazia sentido, só que ele não estava disposto e confiante a lá abrir mão de tudo isso. Então ele pega e vai na calada da noite, marca o encontro com Jesus às escondidas, e é isso que eu acho mais incrível de Cristo. Porque às vezes, mesmo com nós com vergonha, Deus ele nunca vai desperdiçar uma oportunidade de se aproximar do filho. Porque às vezes o meu filho pode estar vindo nas escondidas atrás de mim. Mas eu vou dar atenção para ele, eu vou servir ele, eu vou atender ele. Só que é interessante porque ele tenta tratar Jesus como as pessoas tratavam ele. Então, quando as pessoas vinham falar com ele, falavam assim, mestre, rabi e tal, e ele tenta da mesma forma, tentar colocar coisas pomposas em Cristo. E daí Cristo ouve todos aqueles elogios e fala assim, olha, quer saber, eu vou quebrar suas pernas agora. Você está vindo de um jeito também, eu vou falar uma coisa totalmente absurda. Sim. E quando Jesus fala isso, quem não nasceu de novo... E aquilo lá desmonta todo... Eu acho que eu fico imaginando que talvez Nicodemos ficou ensaiando aquela conversa. E daí quando Jesus fala isso, é que ele fica totalmente desconcertado. E ele se torna realmente ali uma criança. E um coração de criança mesmo para aprender. Tanto é que ele faz essa outra pergunta. Como um velho. Olha que pergunta mais... Né, sim, é quase como estar a dizer... Não faz sentido nenhum o que tu estás a dizer. Jesus, desculpa, mas não dá. E Jesus está-lhe a dizer, tu tens conhecimento, tu sabes, mas tu precisas nascer do Espírito. Exatamente. Ou seja, tu precisas de pegar nesse conhecimento todo e entender o que é que esse conhecimento te quer trazer. Tens que renovar o conhecimento. E para mim é importante, porque isto também me diz que nunca é tarde para eu me chegar a Jesus. Exatamente. Nunca, nem que eu seja velho, nem que eu tenha receio de perder a minha posição, porque ele tinha receio de perder a posição. Ele tinha receio de perder, por isso é que ele vai de noite, porque ele diz, eu não posso ser visto a associar com este que está a criar tanto problema. Mas ainda assim, o que esta história também me diz é que não há limites para Deus. E que também, outra coisa que me diz é que o conhecimento não é conversão. Não. Eu posso ter muito conhecimento, eu posso saber a Bíblia de trás para a frente, mas isso não quer dizer que o meu coração esteja entregue a Jesus e que o meu espírito e a minha forma de estar com Jesus seja a correta. E era isso que ele estava a dizer. Tu tens muito conhecimento, tens sim, não temos dúvidas que tu tens muito conhecimento, Nicodemos, mas o teu coração não está entregue a Cristo. Precisa ser transformado. Não está entregue a Deus. E precisava de ser transformado. Havia muito mais. E ele diz-lhe, Nicodemos respondeu-lhe, como pode ser isto? E Jesus responde, então, mas tu és mestre em Israel, tu sabes tanta coisa, e estamos aqui já a ler a partir do versículo 9, e no versículo 10 diz, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar das coisas terrestres e não creres, como crerás que se vos falar das celestiais? Então começa a discorrer sobre quem é o Filho do Homem, sobre quem é Cristo, sobre quem é o Messias, sobre o seu papel. E Nicodemos, sabemos, pela história, e tu sabes também como eu, que Nicodemos acaba por aceitar Jesus mais tarde na sua vida. Acompanhou de perto o seu ministério, foi acompanhando tudo aquilo que acontecia a Jesus, porque nós sabemos que mais tarde na sua crucificação, quando é reclamado o seu corpo
Nicodemos vai estar entre um daqueles que está lá. E aí já abertamente. Portanto, diz-me agora tu, tendo em conta que Nicodemos teve que abdicar de tudo isto para estar ali naquele momento, como é que tu vês ou como é que tu percebes o papel influenciador de uma conversa com Jesus? Ela é realmente transformadora e ela acaba sendo uma conversa ímpar, né? E o que aconteceu com Nicodemos pode estar acontecendo também comigo. E às vezes estou aqui, estou estudando, mas será que eu creio verdadeiramente tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo? Quando eu venho para a igreja, eu venho para realmente me aproximar de Cristo? Ou eu estou aqui também só por tradição? Será que eu vou todo sábado na igreja só por tradição? Sim. Isso também tem que nos falar. E talvez o primeiro passo é mesmo envergonhado, é mesmo sem saber o que falar. E a gente se aproximar intimamente com Cristo. E hoje, naquela época, vamos falar assim, antes de Cristo, era até mais difícil você chegar a Deus. Você precisava de um sacerdote, não é? Hoje não, hoje o caminho é acesso direto. Hoje a gente tem o maior privilégio do mundo, sabe? Às vezes as pessoas não percebem, mas elas têm o maior privilégio que muitas pessoas queriam ter lá atrás, não é? Que é um acesso direto, e não é um acesso só de conversa, é um acesso para eu alcançar a minha salvação. Sim. Toda vez que eu me achego diante de Cristo, eu estou salvo, né? Então, uma conversa verdadeira, íntima e totalmente desprendido ali de conceitos, de preconceitos, é realmente o ponto-chave para a gente ter uma vida transformada e também ser testemunhas fiéis Ou seja, daquele que essa vai vir. conversa que tu estás a dizer é o que nós vulgarmente chamamos oração. Oração. Oração é tão simplesmente conversar com Deus, é tão simplesmente conversar com Jesus. É Como tão... eu e você. Exatamente, como nós estamos aqui a fazer. Não preciso de o tratar por nenhum termo específico, é simplesmente chegar-me a ele e dizer aquilo que sinto, que me preocupa, é simplesmente procurar conhecê-lo. Às vezes é só estar em silêncio. É muito importante, especialmente no mundo que nós vivemos hoje, em que tudo é barulho, tudo é confusão, tudo é timelines, tudo temos que cumprir e temos que correr. Às vezes só estar em silêncio e só poder criar aquele espaço individual para estarmos com Jesus, isso é importante, e abrir-lhe o nosso coração em oração. Por isso nós vemos a importância que esta conversa teve com Nicodemos e que lhe mostrou que conhecimento não é conversão, mas que o conhecimento nos pode aproximar de Cristo. Exatamente. Já não temos tempo para continuar, revimos os temas que nós tínhamos. Eu quero-te agradecer por podermos tê-lo feito e espero que aí em casa tenham também tido a oportunidade de acompanhar e tenham tido a oportunidade de estudar também durante esta semana o tema que nós abordamos, e para a semana teremos um novo tema, e eu convido-vos e exorto-vos a que estudem, a que pesquisem e a que possam adquirir não só conhecimento, mas intimidade com Cristo. Amém. Rafael, ia-te pedir um favor, se tu nos despedias em oração. Claro que sim, claro. Muito obrigado. Oremos. Grandioso e amado Pai, queremos te agradecer, Pai, porque temos hoje, Pai, o privilégio de sermos suas testemunhas, Pai. Às vezes, Pai, podemos estar fragilizados ou com algum problema, Pai. Mas peço, por favor, Pai, a tua proteção e que envie-nos, Senhor, o teu Espírito. O teu Espírito para que possa transformar a nossa vida, que venha nos batizar e transformar a gente, Pai, em servos, Pai, com a missão clara, Pai, de preparar o terreno para a sua segunda vinda, Pai. Amém. A primeira vinda já veio, já se cumpriu tudo, Pai, mas almejamos hoje, Pai, a sua volta gloriosa. Queremos, Pai, estar presentes naquele dia, Pai, e aprovados também naquele dia. E eu quero não só ver o Rui e a minha família, mas todos aqueles, Pai, que nos acompanham de casa, aqueles que estão agora no templo também te adorando e te louvando. Por favor, Pai, nos ajude e nos conserve a nossa fé, para que a gente possamos juntos participar daquela festa maravilhosa que vai ser no céu, Pai. Amém. Aonde vamos estar ali comemorando, Pai, a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. Todas essas bênçãos, Pai, não te pedimos porque temos algum mérito em nós
ou porque somos bons, Pai, mas a gente pede, e essa oração vai carimbada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Rafael, e um bom sábado a todos.